Então, a gente vai falar de um dos métodos que a gente vai utilizar para calcular a fração de ejeção, que é o método de Thresholds. Ele é o método mais simples, a acurácia dele parece ser razoável também, e o que a gente vai fazer é basicamente isso. A gente vai procurar a janela. Nós temos 4 janelas para ver o coração. Então, a paraesternal longa e curta, que é aquele pontinho verde, a subxifoide e a apical 4 câmaras. Para fazer o Techos, a gente vai chegar na janela paraesternal, então a gente vai começar procurando o coração próximo ao externo, na esquerda. Geralmente a gente começa com o pontinho do nosso transdutor apontando para o ombro direito. Quando a gente chegar nessa imagem da paraesternal longa ali, que a gente consegue ver as estruturas, né, o coração pegando o ventrículo direito, esquerdo, papilares, a saída da aorta ali, aquela parte, a gente vai mudar o pontinho do transdutor para o ombro esquerdo e a gente vai fazer esse corte curto. Basicamente, a gente tem que pensar que assim, o coração vai estar mais ou menos aqui, né? Então, quando eu faço esse corte aqui, eu estou fazendo corte longo, apontando para o meu ombro direito. Quando eu aponto para o meu ombro esquerdo, eu estou fazendo o corte curto. Então, eu vou procurar o meu coração nesse corte. O que, que a gente vai fazer? Então, na altura, nesse corte, a gente consegue cortar ele em várias alturas. Então, desde ali da, 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 da válvula, passando pelos papilares, até chegar lá no ictus, nesse corte curto. A altura que eu quero pegar para fazer essa medição, para ter mais acurácia, é pegar ali onde eu consigo ver os papilares. Então, a partir do momento que eu vejo os papilares, essa é a imagem que eu quero achar, a gente vai procurar o fim da diástole e o fim da sístole para ter essa variação, né? Então, quando o meu coração estiver mais relaxado e mais contraído, a gente não vai estar com um eletro junto para ver isso de maneira elétrica, mas então a gente vai fazer essa medida no modo M, então no modo movimento, que é essa parte de baixo ali, né? Que a gente vê ao longo do tempo. E eu consigo ver que eu tenho uma parte que está mais contraída e uma parte que está mais dilatada. Então, essas são a variação. Eu vou calcular essas duas medidas, né? Então, a gente consegue passar para um modo de cálculo, e vai pausar, entrar no modo de cálculo, medir essas duas distâncias entre as paredes do ventrículo esquerdo, e com esse QR Code, a gente vai botar nessa tabelinha essas duas medidas e vai dar qual que é a fração de ejeção. Então, basicamente, a gente vai chegar na paraesternal, procurar o eixo curto, achar na altura dos papilares, botar em modo M, então modo movimento, e vou medir quando tiver o menor e o maior diâmetro do meu ventrículo esquerdo e jogar aqui nessa tabelinha. Então não tem muito mistério. É basicamente isso que a gente vai fazer com o método Techos.